Olá, gente boa. Chega pra perto, pois está começando mais o Passo a Passo. Seu programa semanal da Plena TV, canal 24 da Blue, 406 Blue HD, VTV canal 3, NET canal 181 e SFNet canal 31, região Noroeste, além de reprises durante a semana. E você pode assistir a nossa programação em tempo real online pelo site www.plenatv.com.br. Antes de falar dos destaques de hoje, vou convidar a todos para um super show com o cantor e compositor Zé Ramalho, dia 28 deste mês, na Multiplace, em comemoração ao primeiro ano da Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Imperdível, hein? Vamos às atrações. No estúdio, receba a visita da ortodontista e especialista do sono, Simone Soares, e também uma das organizadoras da Semana do Sono 2020, que acontecerá de 13 a 19 deste mês pela primeira vez em Campos. A receita magistral do nosso parceiro e professor Caio Buzani para o quadro Saúde Natural. E ainda, um bate-papo com a autora Arlete Sendra e o diretor Fernando Rossi, com a reestreia da trilogia O Avesso da Mulher no Teatro de Bolso. Fique ligado, é um passo lá, outro cá e eu volto já! Vamos começar o programa falando de um grande evento e pela primeira vez, né? É interessante isso, né? A primeira semana do sono, E quem vai dar detalhes é ortodontista e certificada pela Associação Brasileira do Sono, Simone Soares. Simone, um pouco instigante, né? É sim. Não é? O sono é instigante, né? Não é? Ninguém sabe por que a gente dorme, ninguém tem certeza o quanto que precisa dormir, não tem um tempo certo. E é realmente instigante. E necessário. E necessário, né? Porque às vezes, olha, eu particularmente, eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir na medida. Tô precisando de dormir, daquele soninho, vou dormir. Mas não tem, se eu levar, assim, meu tempo é tão, vamos lá, 6, 7 horas no máximo. Passou disso, eu já fico já... Já é o suficiente para você. Já é o suficiente para mim. Mas o evento, quer dizer, é interessante porque é esse período que agora, de 13 a 19, mas a data é dia 13 de março. O que acontece? O Dia Mundial do Sono acontece no dia 13 de março, isso em todo o mundo. É uma data fixa. Certo. A Semana do Sono, ela tem uma variabilidade sempre em março. E esse ano cai de 13 a 19 de março. Entendi. E pela primeira vez, né? Isso. Aqui na cidade. Isso. E esse evento, quer dizer, ele vai começar nessa sexta-feira agora, né? Que é o primeiro evento, que vai ser no Shopping Boulevard. E aí, informações? Então, o que acontece? A sociedade, né, a Associação Brasileira do Sono, ela faz esse evento num cunho social para conscientizar as pessoas, todas as pessoas, sobre a importância do sono, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Perfeito. Então, é uma ação social, sem finalidade lucrativa. Todos os municípios não tem nada, é tudo gratuito. Então, ótimo. O evento é gratuito, as pessoas fiquem à vontade para virem, vão ser muito bem assistidas. Ótimo. O primeiro evento se chama Conversando com Especialistas em Sono. Vão estar médicos, fisioterapeutas, pessoas especialistas, para estar esclarecendo e compartilhando com a população esse conhecimento que é tão necessário, que muitas vezes, né, é colocado de lado por um simples desconhecimento. Então é para um esclarecimento geral mesmo. Não, e necessário, né? Totalmente necessário. É necessário, porque eu percebo também, muitas pessoas, esse lance né, que é um problema, né, não deixa de ser, e acaba acarretando, trazendo outras doenças, né? Muitas. Que é a insônia. Sim. Né? A insônia é uma coisa que dá um prejuízo muito grande, porque você tem a oportunidade de dormir e você não consegue. Você pode estar no melhor quarto do mundo e você não consegue. Isso é insônia. Não é aquela pessoa que que só pode dormir tarde porque ela mora longe do trabalho. Isso não é insônia. Insônia é aquela pessoa, você chegou à sua casa, você tem todas as condições necessárias para você dormir e você não consegue. Isso é insônia. E são muitos distúrbios, são mais de 80 distúrbios de sono. Que a gente fala em 80 distúrbios descritos. Então são muitos distúrbios e todos eles vão acarretar num dia ruim. Porque para você saber se você teve um problema, se você tem um problema de sono, você tem que perguntar para o seu paciente como que foi sua noite, como que você acorda, como está seu dia. Porque o prejuízo vem durante o dia.
Se você não tem um sono reparador, você vai se arrastar durante o dia. Sim. Você não vai ter um dia bom. Então, a pergunta... Não produz, Exatamente. né? Fica aquela coisa empurrada, aquele peso. Porque né? muitas vezes a pessoa acha que ela dorme bem, porque ela dorme uma quantidade. Eu vou dormir 10 horas, acordo 6 horas da manhã. É um tempo de sono bom. Mas, por exemplo, ela faz uma apneia obstrutiva do sono, se ela tem paradas respiratórias enquanto dorme, ela não vai conseguir aprofundar o sono. Então, ela fica num sono superficial e ela não entra nos estágios de sono que são essenciais. Nós temos estágios de sono que se chamam, a gente está em vigília, está acordado. Tem o N1, N2 e o N3, que são sonos que vão se aprofundando. Você vai perdendo toda a tonicidade muscular e a interação com o meio ambiente. Quando você não tem gerenciamento, quando você vai dormir, eu vou dormir agora, não é assim. O seu corpo ele começa tendo todo um distanciamento do que está ao seu redor. Você vai perdendo a conexão com o que você está vivendo ali. Então, você vai adormecendo aos poucos. Seu corpo vai perdendo a tonicidade, você vai perdendo a interação com o ambiente que você está. Daqui a pouco você está dormindo. Mas você tem estágios de sono que são necessários. O sono ideal é quando você consegue aprofundar esses estágios até chegar ao estágio mais profundo, que é o N3, e em seguida o sono REM. Esse sono REM é onde você consolida o seu aprendizado e principalmente apaga as coisas desnecessárias. Porque você imagina se tudo que nós aprendêssemos ficasse guardado. Seria impossível, não é? É muita informação. Muita informação. Então, por que um bebê recém-nato, uma criança bem pequena, ela precisa tanto de dormir? Porque tudo para ela é aprendizado. Ela abriu o olhinho, ela interagiu, ela ouviu, então ela tem a necessidade de dormir. Quanto mais você tem esses estágios de sono REM, maior a sua interação assim, de facilidade, de capacidade de memória. Por que as pessoas vão perdendo essa capacidade, esquecendo tudo? Se você não faz os estágios do sono para você conseguir renovar esse HD, de você ter uma renovação, de apagar o desnecessário e consolidar o aprendizado atual, você não fica bem. Você vai perdendo a capacidade de lembrar de coisas importantes. Você não precisa lembrar qual sapato você usou ontem, mas você precisa lembrar coisas importantes e é aí que se faz essa renovação no momento do sono. O sono é muito importante. A gente passa 1/3 da vida dormindo e isso é uma coisa que não pode ser negligenciada. Não pode. Não adianta você achar que você vai arrastar com isso, que você vai ter problemas de saúde. Hoje, a Sociedade de Cardiologia, ela já coloca a apneia obstrutiva do sono como uma causa para um problema cardiológico e cardiorrespiratório. Então, assim, você tem que tratar. Um médico, ele tem, assim, por obrigação de perguntar se o paciente, como está seu dia, como é que você dorme? Você ronca? O ronco é um primeiro sinal que pode estar acontecendo alguma coisa errada. O que é o ronco? O ronco nada mais é que o ruído que a gente escuta, que a pessoa que está do seu lado, né, que a pessoa que ronca, ela não sabe que ronca. Então não adianta você brigar, se estressar e querer. A pessoa está dormindo, exatamente. Então o ronco nada mais é que o ruído. É um incômodo social. É um problema para o cônjuge, para o companheiro, para o parceiro. Mas para a pessoa que está dormindo, não adianta ficar brigando. Você tem que procurar ajudar e procurar um especialista para ver se esse ronco é só um ronco primário, que é um ronco que só incomoda o outro, mas que causa um prejuízo enorme. Eu tenho pessoas que já me procuram no consultório, muitas vezes, que amam o seu marido, a sua esposa, mas não conseguem dormir junto. Porque você imagina uma mulher que tem muita tendência à insônia com um homem que ronca. É impossível. Você qualquer barulhinho... Exatamente. A mulher tem uma tendência à insônia, normal da gente, porque a gente tem um despertar mais fácil pela própria natureza da cria, de cuidar do bebê. Então a gente tem um despertar mais fácil. Se você tem um marido que ronca, fica incompatível, você não vai conseguir dormir. Nenhum dos dois vai ficar bem. Então acabam dormindo em quartos separados. Depois do tratamento, tudo volta a ficar bem. Então é uma área muito encantadora. Quem trabalha com sono não consegue se distanciar e fica cada vez mais encantado, porque é muito bacana a gente ver o quanto que faz a diferença na vida da pessoa, no dia a dia da pessoa. Não, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, esse lance do ronco também, que é sua área, né? Essa parte da ortodontia, que falam do bruxismo. Bruxismo. Né? Que é o ranger dos dentes. O ranger dos dentes. Então, o bruxismo também é um distúrbio. É um distúrbio do sono, considerado um distúrbio de movimento, que movimenta a parte muscular. Quando se faz, existe um exame que muitas pessoas não sabem, que é uma coisa importante, que a gente, nessa Semana do Sono, é muito falado sobre isso, que se chama polissonografia. Você já ouviu falar nesse exame? Então, o exame de polissonografia é um exame de sono. Eu costumo chamar que é um check-up do sono. Como é esse exame? Se você, por exemplo, tem um problema de ronco, você me procura no consultório,
Simone, eu tô roncando muito, tenho sentido que acordo com a garganta seca, dor de cabeça, tô muito sonolento durante o dia, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma anamnese, vai ter uma consulta super demorada, que é uma consulta muito minuciosa, e eu vou lhe pedir um exame que chama polissonografia. Como que é esse exame, gente? Não precisa ter medo. Não, a gente fala porque assusta, né? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, como é? Como não será? É invasivo. É um exame que, na verdade, vai monitorar todas as suas funções durante a noite. Quem já fez um eletrocardiograma, é um eletrocardiograma, vai ter um eletroencefalograma, que é da parte neurológica, para poder ver esses estágios do sono, conseguir associar a parte respiratória. Vão ter sensores para ver a parte de oximoglobina no sangue, se tá tendo hipóxia, se está diminuindo a quantidade de oxigênio por causa das apneias. Então, tem uns sensores de movimento para ver aquelas pessoas que mexem as pernas enquanto dormem. Então, é muito legal. É um exame não invasivo, indolor, e que você passa uma noite, no outro dia você está com todos os exames feitos. Às vezes, para você fazer um check-up de outras áreas, você tem que ir a vários locais. O exame do sono não, você vai passar uma única noite no laboratório do sono, numa clínica, e no outro dia você vai ter todo um resultado. E aí vão ter mensurações que vão ser avaliadas, assim como qualquer outro tipo de exame. Que aí sim eu posso falar, Ronaldo, o seu diagnóstico é um ronco primário, você só ronca, mas não tem apneias. Mas se você tiver um índice mais elevado, aí vai estar descrito ali. Aí eu vou te falar, não, Ronaldo, você está fazendo apneia. O que é a apneia? Por que é tão grave? A apneia é a parada da respiração enquanto você está dormindo. E são vários episódios durante a noite que acontecem quando a pessoa faz apneia. A apneia, você parou de respirar, obviamente, o seu cérebro vai perceber que está tendo uma hipóxia, uma diminuição do oxigênio. Então ele vai mandar uma informação para ter uma descarga de adrenalina para você fazer assim: acorda, Ronaldo, respira, respira. E isso a noite toda. Então, a apneia, ela provoca um despertar. Nesse exame vem lá 200 e poucos despertares. O que é isso? Meu doutor, eu não acordei à noite. Não é um despertar consciente. É um despertar do seu organismo para fazer com que você volte a respirar. Se você dorme com alguém que ronca, que faz apneia, você vai perceber. Muitas vezes, as perguntas dos questionários que a gente faz é assim: seu companheiro já observou se você engasga, se você... Tem pessoas que quando fazem apneia mais graves, elas sentam a cama, porque elas não conseguem respirar. Nossa. Por que acontece isso? Tem vários motivos. A gente tem um tubo, né, da faringe que passa pela parte de trás do nariz, boca e vai até os pulmões. Então, essa passagem de ar, ela tem um caminho longo, estreito e que pode ser obstruído em algum local, alguma passagem. Obstrui por quê? É um tubo flexível. Se você engorda muito, você vai ter um volume, por exemplo, de gordura na língua. E a língua não é só essa partezinha que a gente vê na frente, gente. A língua vai até lá atrás, ela é bem posterior, é um músculo. E quando ela tem acúmulo de gordura, ela vai ficar mais volumosa. Então, quando você dorme, você relaxa a mandíbula, relaxa a musculatura e a língua posiciona mais para trás e ela vai vedar essa passagenzinha de ar. Quando você ouve o ronco, é porque já está tendo uma obstruçãozinha, já está diminuindo o calibre, é igual um instrumento de sopro. Tem vários barulhos de acordo com o formato desses instrumentos. Então, essas obstruções, elas têm que ter uma maneira de tratar. Existem vários tratamentos, dependendo do nível de problema que você tem. Eu trabalho com os aparelhos intraorais. Como que esses aparelhos funcionam? Como os óculos. Você vai usar, você vai resolver o problema. Você tirou, ele não é um aparelho ortodôntico de correção, por exemplo, sabe, gente? É um aparelho que você vai colocar na boca para você dormir, para evitar que essa língua caia. Ele puxa um pouco a mandíbula para frente para deixar essa passagem aérea, essa entrada de ar sem obstrução. Se você faz uma apneia muito grave, aí você já vai entrar num CPAP, que são os aparelhos que aí você liga na tomada e que você tem uma pressão positiva de ar, como se fosse um compressorzinho que fica jogando o arzinho para quê? Para não deixar obstruir. Então, o tratamento para a apneia obstrutiva é não deixar obstruir, evitar que tenha obstrução para evitar a hipóxia, para evitar as apneias. E são coisas, essas apneias, se você não tiver um cuidado, vai causando muitas outras doenças. Porque se você tem uma hipóxia intermitente, você vai desorganizar aquele metabolismo, que quando a gente vai dormir, o ideal é que a gente tenha o quê? Uma baixa em todo o metabolismo da gente. É o horário que o organismo da gente vai dar aquela relaxada para você recompor todo o sistema de células de metabolismo. É assim que funciona. Mas se você
tem essas paradas, você não consegue entrar nos estágios do sono, o seu organismo não entende que você dormiu. Por isso que no outro dia a pessoa está super cansada, sonolenta. O homem muitas vezes fica irritado, pavio curto. Muitas vezes o marido está irritadíssimo e a mulher tem depressão. Então nós somos muito diferenciados metabolicamente falando. Então a gente vê isso diuturnamente, assim, as pessoas comentando como que o marido está. Pela anamnese, a consulta inicial ela é extremamente importante porque a gente vai conversar muito e vai ter toda uma análise disso. Quando a gente faz a polissonografia, aí a gente fecha o diagnóstico e vamos procurar o tratamento. E vamos fazer o acompanhamento, porque não é só parar de roncar. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade, porque, por exemplo, o marido parou de roncar, aí eu tenho colegas que são lá do prédio, que são médicos, que são os piores pacientes. Que aí você fala assim, vamos voltar para fazer a polissono para ver se melhorou a oxigenação, se você não está fazendo mais apneia. Porque se eles param de roncar, eles não querem nem te ver mais. Tipo assim, minha mulher tá ótima, tô muito bem, não quero nem saber nada. Tá tudo Mas ótimo. O resultado, Ronaldo, é fantástico. Que bom, que bom. Que ótimos ótimo, resultados. que ótimo. É uma outra vida. Que o paciente que se trata, gente, não é para ficar sofrendo, para ficar dormindo separado da pessoa que você gosta. Não é. Tem que se cuidar para poder viver bem, né? A gente tem que viver bem. Sim, qualidade. Qualidade de saúde, vida. qualidade de vida. E outra coisa, essas comorbidades que acontecem, elas vão acontecer. Se você tem uma apneia, você é jovem, né, 40 e poucos anos, a gente tem que falar que a gente é jovem, né? Sim, eu tô quase com 50. Então, assim, você tem uma longa vida pela frente, a expectativa de vida hoje é alta. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, você tem que... Aí a pessoa normalmente 40, 30 e poucos anos, fala assim, você tem filhos? Tenho. Você tem netos? Ah, não. Você quer conhecer o seu neto ou você quer ir na formatura do seu neto? Eu sempre pergunto isso. Ótimo. Porque é muito diferente, né, Ronaldo? Bem diferente. Conhecer... Praticamente todos nós vamos, porque capengando ou não, a gente vai conhecer. Agora, dançar na formatura do neto, né? Aí é bom demais. Então, vale a pena a gente se cuidar, a gente se comprometer com uma atividade física, com uma alimentação saudável. Alimentação, e procurar com atividade tratamento. Física e tratamento, né? Não adianta fingir. Não. Gente, roncar não é normal. Não é normal. Tem alguma coisa errada. Tá tendo um problema de respiração, de não estar passando o ar como deveria passar. Então é importante que cuide, que procure tratamento. Nós vamos estar lá no Shopping Boulevard na sexta-feira próxima. Agora a partir de que horas? A partir das 16 horas nós todos vamos estar lá. Certo, vamos estar distribuindo a cartilha da sociedade gratuitamente, com muitas informações, explicando. Gente, muitas vezes não é remédio, não é aparelho. É simplesmente, a gente chama o termo técnico de higiene do sono. O que é isso? Mudar hábitos. Não adianta, Ronaldo, a gente querer ir para a cama, que eu sei que isso aqui, né, a gente hoje está ali conectado, isso aqui, e querer dormir depois de 3 minutos. Não vai. Agitar. Não pode. Não pode. Você tem problema com insônia? Tem uma dificuldade para dormir? Gente, nosso organismo foi feito para funcionar durante o dia e no final do dia a gente já diminuindo a quantidade de informações. Isso se chama higiene do sono. Você não pode querer fazer por exemplo, se você tem uma tendência a uma insônia, você não pode fazer atividade física à noite, porque você vai aumentar a sua temperatura corporal. Vai ser mais difícil você voltar a ficar mais calmo, mais tranquilo para pegar no sono. Não, nem pensar. Então, quer dizer, essas informações, né, e muito mais, agora sexta-feira, no Shopping Boulevard, com a primeira semana do sono. E dia 19 tem também outro evento, que será no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Isso, no dia 19, gente, vai ser um evento para a população de saúde. Médicos, acadêmicos de medicina, fisioterapeutas, dentistas, acadêmicos de fonoaudiologia e de odontologia. A fonoaudiologia é extremamente importante nos distúrbios respiratórios do sono. São pioneiras no mundo, tá? As fonoaudiologistas do INCOR da USP foram as pioneiras na técnica de fortalecimento da musculatura para melhorar o ronco. Então, assim, vocês profissionais de saúde, acadêmicos de saúde, por favor, procurem. É gratuita a inscrição. Dr. George Pinheiro, médico do sono do INCOR da USP, vem dar uma palestra pra gente completa. O tema da palestra dele é assim, o que você precisa saber, o que o profissional de saúde precisa saber sobre a apneia. Marcada para que horas, Simone? Às 19 horas, dia 19, não tem como errar. Então, não tem como errar. Dia 19 horas, no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Isso aí. Falei com essa
bela, né? Obrigada. Muito bela, profissional ortodontista e especialista do sono, Simone Soares. Meu amor, um beijo. Muito obrigada, prazer. tá? Obrigada pelo convite. Não, amei. E esperamos você lá no nosso evento. Pode deixar. Tá E bom? o telespectador do Passo a Passo também gostou. Tá bom, então. Muito obrigada. De nada. Vamos aos comerciais e depois nós temos o quadro Saúde Natural, com o professor Caio Buzani. Aquele suquinho gostoso, natural, né? Não é bom? Sim. Vamos ver? Vamos. Depois dos comerciais. Então sai tá daí. bom.